Um dia um irmão falou para mim na igreja: pois é, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei: a Bíblia nunca disse isso. Ele disse, eu não disse, disse, não disse, nós ficamos lá, não disse, não disse. Eu falei: onde é que está? Me mostra. Ele: tem um texto aí, se o senhor me ajudar a achar. Eu falei: eu te ajudo a achar para mostrar que você viu errado. Aí fui para 1 Timóteo 6, 9 e 10. Falei: é isso aqui? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos. Mas aí está aí. Falei: não, aqui diz que o amor ao dinheiro é a raiz, não o dinheiro. Aí ele: qual a diferença? Eu falei: criatura, a diferença é gigantesca. Porque tu pode não ter dinheiro e ter amor ao dinheiro. Aí, além do miserável estar quebrado, lá no sul a gente diz, mais quebrado que arroz terceira, naquele estado de tão endividado que se chama a mulher de meu bem, o banco confisca. E o cara, além de quebrado, tem a raiz de todos os males. Por outro lado, o Salmo 62, 10 diz o quê? Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma frase que eu nunca esqueci, num livro do Reagan, ele diz: errado não é o crente ter dinheiro, é quando o dinheiro tem o crente. Os antigos definiam a avareza assim. Eles diziam: o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. O dinheiro em si não é necessariamente algo ruim, mas a relação errada com ele pode ser muito delicada. E nós precisamos entender que há um paralelo quando falamos a questão da comida. Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque, repito, a necessidade de cuidado não faz do alimento algo necessariamente ruim. Deuteronômio 8:10, quando Deus está falando sobre o momento em que eles entrassem na terra prometida, Ele diz: vocês comerão e se fartarão e louvarão o nome do Senhor seu Deus. Ele está dizendo, não só vocês vão ter comida boa, abundante, farta, mas ainda vão dar glória. Eu não sei você, tem comida que eu não consigo agradecer só antes, eu agradeço depois de comer também, porque é bom demais. Neemias, capítulo 8, verso 10, que a gente cita, a alegria do Senhor na nossa força. Vai ver o contexto. Ele diz: comei carnes gordas, picanha, bebei bebidas doces, enviai porções aos que nada têm preparado para si. Ele diz: porque esse é dia de alegria. Aí eles declaram: e a alegria do Senhor é a nossa força. Eles iam se regozijar comendo, gente. Pensa no culto bom. Agora, o que eu e você precisamos entender é que Jesus não define só dois tipos de alimento. Eu já termino de montar as peças do quebra-cabeça. Mas ele fala de fome e saciedade, relacionado não só com o alimento natural, mas também com o espiritual. Por exemplo, em Mateus 5,6, nosso Senhor diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ele fala de fome e de sede, mas não pelo alimento natural, mas ele fala também de ser saciado. Em João, capítulo 6, verso 35, ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Ele está falando de saciedade no plano espiritual. Salmo 42, 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante da face de Deus. Mas ainda que a gente considere que, já que a fome é, como eu disse antes, um dos mais básicos instintos humanos, é aplicado de forma alegórica muitas vezes para expressar um profundo anseio, ou necessidade por outras coisas. Vamos tentar olhar de uma forma mais abrangente as declarações que Jesus fez sobre o assunto. No Sermão do Monte, Lucas, capítulo 6, verso 21, mostra que Jesus diz: bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Eu sempre pensava que Jesus estava falando de fome natural. Quer dizer, você faminto, que está com necessidade, você vai conhecer a provisão de Deus, Ele vai suprir você. Mas se é isso que Jesus está falando, o que Ele fala na sequência vai parecer bem contraditório. 4 versículos depois, Lucas 6, 25. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Então vamos fazer a montagem. Bem-aventurados vocês que estão com fome, porque vocês serão saciados. Deus interviu, o cara tirou ele daqui, ele veio para cá, está saciado. Agora Jesus diz: ai de vocês. Bem-aventurado é se deu bem, mas ai de vocês é deu ruim, é juízo. Ai de vocês estão fartos, porque tem fome. Aí o cara sai daqui e volta para ter fome. Mas quando ele volta para ter fome, bem-aventurado, aleluia, vocês serão fartos. E quando ele entra na fartura, ai de vocês, ele ia ficar num loop a vida inteira. A pergunta é: Jesus está falando de coisas naturais? Eu não creio.
A segunda multiplicação de pães, antes de multiplicar, Jesus disse: tenho compaixão dessa multidão, porque estão há 3 dias sem comer. E mesmo sem comida, ninguém arredava o pé. Sabe por quê? Ele está dizendo: nós estamos mais interessados no que o Senhor está entregando do que na comida. Ele olha para esse povo e diz: bem-aventurado vocês têm fome do quê? Das coisas espirituais. Vocês serão saciados. Mas quando ele diz: ai de vocês estão fartos, do que ele está falando? Vamos tentar explicar isso por meio de uma parábola que a maioria das famílias vivenciou isso. Quando eu era criança, e a gente tentava pedir para a mamãe para comer alguma coisa antes do almoço, havia a possibilidade dela soltar os 4 cavaleiros do Apocalipse, de iniciar a grande e última guerra mundial. Porque, gente, pensa num negócio para tirar a mamãe do sério. Era quando a gente queria comer o que ela chamava das bugigangas, das porcarias. E ela dizia: de jeito nenhum que vocês vão comer essas coisas, porque a hora que o almoço estiver pronto, que é a comida saudável que vocês precisam, vocês não vão mais ter apetite. Você viveu isso na sua casa? Jesus está dizendo: ai de vocês que se encheram de algo antes do almoço ser oferecido. Ele não está falando de algo natural. Ele diz: vocês vão ter fome. Há um nível de juízo aqui. A pergunta é: o que pode estar trazendo uma falsa sensação de saciedade que nos impede de ter a verdadeira saciedade? Não dá para ignorar isso olhando o ensino de Jesus. Porque a fartura natural pode contribuir com indiferença espiritual. Me ouça com atenção. Eu não estou falando contra a provisão abundante de Deus. Estou falando da forma errada de relacionar com aquilo que Deus disponibiliza.